Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Estes estudos são de autoria do Dr. J. Vernon Magui e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia. Olá, amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Com grande satisfação mantemos esse contato com você, com o propósito de juntos estudarmos a Palavra de Deus. Somos gratos por sua companhia e pelas correspondências que chegam até nós. São elas que nos dão conta de como tem sido a recepção do nosso programa e através dela também podemos saber um pouco mais da sua vida e colocar o seu nome em nossa lista de oração. Temos um grupo de irmãos que constantemente intercedem em favor de você que tem nos ouvido sistematicamente. Por isso, hoje eu quero registrar uma carta que vem da cidade de Guarulhos, no estado de São Paulo. Essa nossa ouvinte diz o seguinte: estou maravilhada por ter encontrado esse tão precioso programa, que tem sido para mim fonte de sabedoria. Atualmente já não encontramos no rádio programas como esse. Já nem tinha mais vontade de procurar programas evangélicos pelas heresias que falam. Continuem assim. Que Deus os abençoe. Querida irmã, alegra-nos muito o fato de você ter encontrado o nosso programa e encontrado nele aquilo que você procurava. Oramos pedindo a Deus que nos faça sempre úteis em suas mãos para que muitos possam ser edificados. Que Deus a abençoe. Que Deus a conduza sempre a ter uma vida agradável a Ele. Nossa intenção, como você que nos acompanha fielmente sabe, é estudarmos a Bíblia toda. Essa é uma tarefa difícil, mas que percebemos ser da vontade do Senhor. E por isso, então, temos planejado e a cada programa um trecho bíblico é estudado. Vamos orar, então, pedindo que Deus nos abençoe nesse projeto. É um grande projeto. Somente com a presença e a direção de Deus é que podemos vê-lo chegar até o final. Vamos orar então. Pai querido, obrigado porque Tu ouves a nossa oração. Suplicamos ao Senhor, diante da Tua misericórdia, que nos abençoe nesse propósito tão elevado de estudarmos toda a Tua palavra. Pedimos a Tua orientação também para esse programa, que sejamos edificados. Oramos, Senhor, pedindo essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Fortalece a fé, conhecer nosso Deus. Querido amigo, nosso alvo hoje é estudarmos todo o capítulo 21 do livro de Gênesis. São 34 versículos. Pelo menos 3 assuntos se destacam nele. Do versículo 1 até o versículo 7, o relatado é o nascimento de Isaque. Do versículo 8 até o 21, temos o relato também da ida de Agar e Ismael para o deserto. E nos versículos finais, do versículo 22 a 34, temos o relato da aliança que Abraão estabeleceu com Abimeleque. Muito bem. Você deve se lembrar que em nosso último programa estivemos falando a respeito da repetição do pecado da mentira por Abraão e Sara. Você se lembra também que eles concordaram, desde que saíram de Ur dos Caldeus, que diriam por onde quer que passassem que eram irmãos. E em 2 ocasiões mentiram com graves consequências para eles e para aqueles que foram envolvidos nas suas mentiras. A primeira vez está relatado lá no capítulo 12, foi lá no Egito. E a segunda vez foi descrita no último programa, no capítulo 20 do livro de Gênesis. Mas depois dessa última experiência, provavelmente, como nós tínhamos falado, eles se dispuseram a abandonar a mentira e Deus então cumpriu a sua promessa e lhes deu aquele filho prometido há muito tempo. Vamos ler então os 7 versículos iniciais do capítulo 21. Diz assim a palavra de Deus: Visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Ao filho que lhe nasceu,
que Sara lhe dera à luz, pôs Abraão o nome de Isaque. Abraão circuncidou a seu filho Isaque quando este era de 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Tinha Abraão 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara: Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. E acrescentou: Quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho? Pois na sua velhice lhe dei um filho. Esse, de fato, é um bonito relato, não é mesmo? Aprendemos aqui que quando abandonamos o nosso pecado, Deus cumpre a sua promessa em nossa vida. O pecado é um grande obstáculo, é um grande empecilho para as bênçãos do nosso Senhor. A expressão no tempo determinado que Deus lhe havia falado, ela é muito significativa, porque lá em Gálatas 4:4 também temos uma frase de semelhança. E lá vemos que quando chegou a plenitude dos tempos, isso é, no tempo determinado, Deus enviou o seu filho nascido da mulher e sob a lei. Assim temos uma boa semelhança entre o nascimento de Isaque e o nascimento de Jesus. Ambos só vieram no tempo determinado por Deus, isto é, no tempo certo. Não há erros de cálculos ou de tempo no nosso Deus. Ele marca as coisas e os eventos para o tempo e para o lugar certo. Ele é o Senhor também do tempo. Exatamente. Ele nunca está atrasado ou adiantado. Ele sempre age na hora certa, apesar dos anseios, apesar da pressa ou muitas vezes apesar do atraso dos homens. Deus tem tempo para tudo e coloca os acontecimentos no tempo próprio, no tempo certo. Isaque só veio no tempo determinado, apesar da pressa de Abraão e Sara, durante mais de uma década depois da promessa divina. Esse relato do nascimento de Isaque conclui a história de esterilidade de Sara, que havia começado em 11, 27 a 32. O cumprimento da aliança é destacado. Os 3 envolvidos agiram de acordo. Deus manteve a sua promessa de dar um filho a Abraão, através de Sara. Abraão respondeu com obediência, dando o nome de Isaque ao seu filho, e logo o circuncidou. E Sara agiu através da sua adoração, conforme os versos 6 e 7, louvando o Senhor. Vemos que Sara ficou maravilhada com o milagre que Deus fez na sua vida, pois o nascimento de um filho naquelas circunstâncias só poderia ser um milagre mesmo. Sara então teve razão de pronunciar aquelas palavras. Quem soubesse teria que rir, e ela mesmo estava rindo de alegria. Foi algo surpreendente aquilo que Deus lhe fez. Abraão tinha 100 anos e ela 90 anos. Eles não tinham mais condições humanas para terem um filho. Paulo, em Romanos 4, 19 a 22, faz referência ao fato como se tratando de uma intervenção direta de Deus, visto que humanamente não haveria nenhuma condição para esse nascimento. Porém, para Deus, tudo é possível. Para Deus, tudo é possível. Creia nisso. Ele não conhece limitações nas suas obras. Muitas vezes, querido amigo, impedimos as ações de Deus pela falta de fé. Pensando o quê? Pensando que ele não tem poder, que ele não pode fazer aquilo que nós pretendemos. Medimos o seu poder com o poder humano. E é por isso que Deus não faz maiores maravilhas em nós e através de nossas vidas. Mas o texto prossegue e nos versículos 8 a 21, o relato da expulsão de Agar e de Ismael, nós encontramos um episódio que entristece o coração. Esse é um relato bem interessante porque é a história do complemento do capítulo 16, no qual todos os interessados tinham agido impulsivamente, sem medir as consequências, e tiveram que conviver com aqueles resultados durante 14 anos. Veja só, Sara tinha proposto o plano e teve que enfrentar o desprezo de Agar. Agar, que não agiu corretamente, teve que enfrentar o ciúme e a dureza de Sara. E Abraão,
que não teve pulso e não creu em Deus, teve que experimentar a desarmonia no lar e as implicações de ter um filho fora do plano divino. E mesmo depois de 14 anos, é possível observar que as consequências ainda estavam ali e todos tiveram que enfrentá-la. O texto nos versículos 8 a 11 nos dizem o seguinte: Isaque cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão uma grande festa, um grande banquete. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaque, disse a Abraão: Rejeita essa escrava e o seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, o meu filho. Pareceu isso, então, muito penoso aos olhos de Abraão, por causa do seu filho. Então, querido amigo, temos aqui uma explicação que pode ser comparada com a nossa vida espiritual. Você pode aplicar isso à sua vida espiritual. Vemos que enquanto Isaque não havia nascido, as pessoas se suportavam, sem nenhum grande problema, sem nenhum grande conflito. Mas após o seu nascimento, a luta começou. E aqui temos aquilo que Paulo ilustra em Gálatas 4, 21 a 31, as duas naturezas, a natureza natural e a natureza espiritual. As duas naturezas são diferentes, elas geram conflitos. Isso ilustra bem o que acontece com uma pessoa que se converte. Antes da sua conversão, possui apenas a antiga natureza, a natureza adâmica. Mas depois, quando se converte, ao lado dessa antiga natureza, surge a natureza espiritual. E aí a luta começa. As duas naturezas se digladiam, elas lutam entre si. Por quê? Porque elas são opostas entre si. Cada crente sabe que essa é uma verdade na sua vida. Creio que você tem experimentado isso também. O apóstolo Paulo, lá em Romanos 7,19, disse o seguinte, e eu creio que você pode confirmar essas palavras: porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse eu faço. Naturalmente, o apóstolo Paulo, quando escreveu esse texto, está se referindo ao tempo em que ele já era convertido, mas se refere à luta existente entre as duas naturezas. Mesmo em alguém convertido, nós temos essa luta, porque existem duas naturezas. A nova natureza, a natureza espiritual, é a que deve dominar a nossa vida. E não a antiga natureza, a velha natureza, a natureza adâmica, inclinada ao pecado. E ainda Paulo falando a respeito dessa luta, lá em Gálatas capítulo 5, 16 a 20, ele diz que é uma luta da carne contra o espírito e o espírito contra a carne. E ele diz assim: não andeis segundo a carne, mas segundo o espírito. Este, então, é o segredo de uma vida vitoriosa do crente. Andar segundo o Espírito de Deus, e não segundo a velha natureza, segundo a carne. Mas voltando novamente ao texto em que estamos lendo, em Gênesis capítulo 21, vemos Abraão e Sara com um problema bem sério. Ismael caçoava, zombava do pequeno Isaque. Essa atitude para Sara era muito difícil. Na verdade, era impossível de suportar. Era mais uma das consequências do seu pecado, da sua incredulidade, da sua precipitação. Foi a própria Sara que propôs a vinda de Ismael para o lar de Abraão, que era o líder, mas que também aceitou sem discutir. Simplesmente deixou sua mulher tomar a decisão. Sem discutir, sem pensar e sem refletir, ele submeteu-se ao plano de Sara. Mas tratava-se de um pecado contra Deus, de falta de fé, de incredulidade. Era um erro que Deus nunca aprovou. Então estavam colhendo frutos ou consequências da falta cometida. E aí então surge um novo plano: mandar embora Agar e o seu filho, ou seja, expulsar aquela empregada juntamente com seu filho, que já era um adolescente de uns 14 ou 15 anos. Diz o texto que isso não agradou o coração de Abraão, porque, afinal de contas, Isaque também era o seu filho. Mas não havia condições para que os dois convivessem juntos.
Eram as duas naturezas diferentes. Era impossível viver com os dois dentro da mesma casa. Querido amigo, isso fala bem claramente a respeito das duas naturezas de cada um de nós, nós que somos cristãos, a natureza carnal e a espiritual. O crente carnal é aquele que deseja agradar as duas naturezas, que jamais podem se harmonizar. Falando sobre a pessoa que possui duas vontades, Tiago diz o seguinte, no capítulo 1, versículos 7 e 8. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. O crente que vive alimentando as duas naturezas vive numa espécie de esquizofrenia espiritual. Crucificar a carne, então, a antiga natureza, é o segredo para a normalidade da vida cristã. Mas voltando ao texto, nós vemos no versículo 8 que Isaac foi desmamado e Abraão ofereceu um grande banquete. Isaac não precisava mais de leite ou de papinhas para se alimentar. Já podia ingerir alimentos sólidos. Esse pequeno detalhe também pode ser aplicado espiritualmente. Veja só, como é que tem sido o nosso desenvolvimento espiritual? Estamos nos alimentando só com leite como crianças? Ou já estamos ingerindo alimentos sólidos, que é o cardápio para os adultos, para os experimentados? Vale a pena notar que ainda bem novo, mas já desmamado, Isaac já estava sendo confrontado pela zombaria e o escárnio de Ismael. Essa rivalidade que começou aí ainda não terminou. Na verdade, os descendentes de Isaac e de Ismael ainda estão se digladiando, estão lutando. Os descendentes de Ismael continuam antagonistas da nação de Israel, descendente de Isaac. Essa luta tem acompanhado os séculos. Deus disse que seria assim desde o princípio, na verdade, desde o aparecimento de Ismael, e assim tem sido até agora, e o será até a volta do Senhor Jesus Cristo para reinar com seu povo. Mas, querido amigo, vale a pena destacar que muitos estudiosos têm visto o seguinte: os paralelos que existem entre o nascimento de Isaac e o nascimento de Cristo. Muitos estudiosos fazem uma abordagem muito interessante e eu gostaria que você pudesse anotar, que você anotasse, para verificar esse paralelo existente entre o nascimento de Isaac e a vida do Senhor Jesus Cristo. Primeiro, ambos foram prometidos. Isaac foi prometido aos seus pais e o cumprimento da promessa só veio 25 anos depois. Cristo foi prometido muitos séculos antes e podemos dizer que Deus prometeu trazer Cristo ao mundo ainda no livro de Gênesis, no começo da história humana. Mas o fato é que ele veio. Ele é a semente da mulher que esmaga a cabeça da serpente. Segundo paralelo, ambos foram motivos de interrogação de suas mães. Deus precisou dizer a Sara, por meio de um anjo, que nada é demasiadamente difícil para ele. Maria também disse que era virgem e que não conhecia nenhum homem, e o anjo lhe disse: porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. As duas mães duvidaram e o Senhor confirmou para as duas mães ser possível esse milagre de Deus. Terceiro paralelo. Ambos tiveram nomes indicados pelo próprio Deus antes de nascerem. Quarto paralelo. Ambos nasceram no tempo indicado ou determinado, no tempo próprio dado por Deus. Quinto paralelo. Ambos os nascimentos foram milagrosos, embora de maneiras diferentes, pois só Jesus nasceu por obra exclusiva do Espírito Santo. Número 6. Ambos trouxeram muita alegria para suas mães. Isaac provocou riso em Sara, e o seu próprio nome significa sorriso, alegria. E Maria, no seu cântico, disse o seguinte: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. E um sétimo paralelo, ambos foram sempre obedientes aos seus pais. Isaac, que foi colocado como sacrifício, já era um homem de mais de 30 anos e poderia ter discordado de Abraão.
E Jesus mesmo, pedindo ao Pai que passasse dele aquele cálice, submeteu-se à vontade do Pai. Oitavo paralelo. Vamos seguindo aí, você espero que esteja anotando. Oitavo paralelo diz assim: ambos foram oferecidos por seus pais. Jesus foi entregue pelo Pai, como prova do grande amor de Deus pela humanidade. Isaac foi entregue por Abraão a Deus. E em Hebreus capítulo 11, versículos 17 e 19, se diz que, pela fé, Abraão ofereceu Isaac. Então, de fato, Isaac foi oferecido. Mas veja só, no paralelo número 9, nós encontramos a seguinte ideia: ambos foram ressuscitados dos mortos. Logicamente que Isaac em sentido simbólico, em sentido figurado, mas com toda a força, pois o texto diz lá em Hebreus 11, 19, que acabamos de ler, porque Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o ressuscitou, o recobrou. E finalmente, um outro paralelo, 10º, ambos deram a seus pais aquela descendência tão almejada, tão desejada. Isaac gerou a Jacó, e daí surgiu a nação israelita. Jesus, por sua vez, gerou uma nova humanidade, composta dos verdadeiros filhos de Deus. Muito bem, estamos caminhando agora para o final do programa, e nos versículos 12 a 21, diante do pesar de Abraão, Deus lhe esclarece os planos, dizendo que Isaac, e não Ismael, era o filho da promessa. Mas Deus promete, diante do coração entristecido de Abraão, Deus promete fazer de Ismael uma grande nação por ser ele filho de Abraão. Promessa que Deus cumpriu fielmente. E o texto continua e completa a narrativa, mostrando que Agar e Ismael foram despedidos com água e pão, e já no deserto, quando terminaram os alimentos, levantaram a voz e choraram. Deus os ouviu e enviou o seu anjo com palavras consoladoras, dizendo: não temas, porque Deus ouviu a voz do menino. Daí onde ele está, erga-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. E abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre e o deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz, que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro. Habitou no deserto de Parã, e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. A sua mãe era egípcia, e se Ismael casou com uma egípcia, estava simplesmente se casando com alguém da sua própria origem. Os seus descendentes são os árabes, que continuam se opondo aos israelitas, que são descendentes de Isaac. Querido amigo, veja que preciosas lições nós temos aqui. Deus não abandonou Agar e Ismael na hora da maior necessidade. E Deus cumpriu a sua palavra com Abraão, fazendo de Ismael uma grande nação, isso é, a nação árabe. Muito bem, estamos finalizando esse estudo e agora, olhando para o versículo 22 a 34, nós vemos uma aliança que Abraão fez com Abimeleque, o rei de Gerar. Por quê? Porque ele tinha sido enganado por Abraão e Sara, quando mentiram e disseram que eram irmãos. Mas, sem dúvida, houve uma grande transformação naquelas vidas, e como nós já dissemos, houve o cumprimento da promessa. Então, depois daquele episódio, tudo mudou. Foi essa, então, uma mudança que possibilitou o cumprimento da promessa de Deus em lhes dar Isaac. E essa mudança, com certeza, foi percebida por Abimeleque, que, querendo garantir que não seria mais enganado com mentiras, ele e as suas futuras gerações, ele procurou Abraão e propôs para eles uma aliança entre eles. Abimeleque descobriu que Abraão era um homem abençoado por Deus quando disse: Deus é contigo em tudo o que fazes.
e então estabeleceram uma aliança no local em que foi feita. Chamaram esse local de Berseba, porque ali, diz o texto, ambos juraram. E o texto termina dizendo que Abraão mais uma vez invocou o nome do Deus eterno. Querido amigo, a minha oração é que todos nós, apesar de nossas falhas, possamos ser vistos como pessoas que contamos com a presença de Deus em tudo aquilo que temos feito. E que por isso mesmo, somos também aqueles que continuamente invocam o seu nome, celebrando o seu bondoso e querido nome. Muito obrigado por sua companhia. Deus te abençoe. Até o próximo programa. Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva, dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.300, CEP 04626-970, São Paulo, São Paulo. Repetindo, Caixa Postal 18.300, CEP 04626-970, São Paulo, São Paulo. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.